Fico pensando na vida de Esther, né? Radassa, uma moça, né, simples, uma moça, né, criada por um parente que os pais não tiveram como cuidar dela, e ela foi criada por um parente. E ali, naquela, né, não era rica, não tinha nada assim de, olhando assim aos olhos humanos, ela não ia conseguir nada na vida. Mas aí houve lá aquela teimosia da rainha Vasti, que o rei mandou, né, que chamá-la para ela, ou falar uma palavra mais popular, desfilar perante aqueles homens babão, né, que estava tudo bêbado. Ele queria apresentar a beleza de Vasti para aquele povo. Mas aí a rainha Vasti não quis ir. Ela rejeitou de atender o pedido do rei. E naquela época, hoje em dia também você tem que ser fiel ao marido. O marido pede uma coisa, você tem que atender. Mas naquela época era decreto mesmo, a mulher não podia desobedecer o marido. E ela então, desobedecendo o marido, não foi, recusou o pedido do rei. Aí o que aconteceu? O rei não gostou daquilo, porque realmente era muito esquisito, né? E então os conselheiros deu o conselho para ele, falou assim, ó, se o povo fica sabendo que Vasti recusou atender o seu pedido, as mulheres não vão mais obedecer seus esposos. Então, baixa aí um decreto que toda mulher tem que ser obediente ao seu esposo. Então, foi feito aquele decreto, então, e Rainha Vasti perdeu, então, o poderio, deixou de ser a rainha. Porque a pessoa que tem um cargo elevado, né, ela é escolhida para representar alguém, ela tem que ter a sabedoria vinda do céu. Mas só que aí foi tudo permissão de Deus, porque Deus já tinha escolhido Esther Radassa desde o ventre de sua mãe para reinar, para fazer a diferença, para salvar o seu povo, o povo hebreu. E aí, para resumir a história, as moças são levadas, né, para lá, o palácio, para ser tratada por um período, e a rainha, né, Vasti já tinha saído, então Esther foi sendo tratada, né? E lá era tratada com aqueles óleos preciosos, cheirosos, e um tratamento de pele especial, e a mulher bonita ficava mais bonita ainda. E a rainha Vasti vazou e a Esther estava sendo ali tratada juntamente com as outras. Chega o dia, então, de Esther se apresentar ao rei. Chega lá o rei aqui, ó, Deus faz tudo de acordo, porque o amor verdadeiro é vindo de Deus. O amor fingido com falsidade é do demônio, mas o amor verdadeiro, ele vem de Deus. E o rei, quando vê, né, a Radassa, a Esther, ele acha assim, uma coisa fenomenal, né? Aquela coisa linda, aquele amor verdadeiro, amor sem traição, amor sem mentira, sem falsidade, sem cobiça, um amor verdadeiro quando Deus dá. E aí então ele vai e apaixonou com a rainha Esther, né? Que ainda até aí não era rainha. Colocou ela como rainha e ela ficou lá então. De repente, o que acontece? Haja aquela trama de Amã, que Amã era falso, não gostava de Mardoqueu, que Mardoqueu era parente de Esther, que cuidou dela desde criança, e foi aquela história de briga entre Amã e Mardoqueu, mas só que Mardoqueu era servo de Deus, e geralmente quem vence é o fiel, o falso, mentiroso, trambiqueiro sempre perde. E a mãe, então, amando da sua mulher, prepara uma forca para matar Mardoqueu, para enforcar Mardoqueu. Mardoqueu era um servo humilde que servia na porta do palácio. E aí vai a história, de repente, há lá uma confusão, houve um decreto, então, que deveria ser morto todos os hebreus. Esther era hebreia, ela não podia ser morta, porque ela era escolhida de Deus, que quem é escolhido de Deus pode armar cilada, pode armar tramóia, que a pessoa não morre antes da hora. E aí houve lá o banquete, a mãe foi chamada, o rei foi chamado, no final descobre a traição de Amã, que Amã era um falso, mentiroso, e o rei pergunta a Amã, Amã,
que a gente deve fazer com um homem que é fiel ao rei? Aí Amã, ambicioso, egoísta, querendo tomar o que é dos outros, né? Querendo invadir o que não era dele, disse assim: pega o cavalo real, a sua veste real e põe na pessoa cujo rei agrada. A Amã achava que o rei estava falando dele, porque o falso geralmente é assim. Ele acha que ele manda, que ele desmanda, que ele comanda, que ele domina. E o verdadeiro fica mais na dele. E de repente, então, o rei vira para Amã e fala com ele assim: então, você faça isso tudo com Mardoqueu, aquele que fica na porta do palácio. Pensa no nojo de Amã, de ter que pegar o Mardoqueu, aquele que ele odiava, tinha inveja, põe no cavalo e sair para a rua fora gritando: aqui está o homem cujo rei se agrada, aqui está o homem cujo rei se agrada, porque sempre é assim. O que quer passar a perna leva tinta. No final da história, para resumir, foi enforcado na forca que era preparada para Mardoqueu, o próprio Amã, a cobra, jararaca, sucurucucu, que eu nem sei falar o nome da cobra, a cascavel, a naja, né? Sei lá que nome de cobra era aquela, porque o homem pestilento e cheio de demônio é cobra mesmo. E aí o abençoado do Mardoqueu, que era humilhado, sempre desprezado, ganhou vitória, rainha Esther ficou reinando, o rei amava ela mais do que amava as outras mulheres, e a vitória foi de quem? Do verdadeiro, porque o falso sempre perde. Aquele que arma a cilada, ele mesmo cai na cilada. Aquele que arma emboscada por servo de Deus, ele mesmo cai nela. E Mardoqueu foi vencedor, a rainha Esther reinou no lugar de Vaste, e pensa na mulher bonita e cheirosa que era a rainha Esther, tá? Você também é assim, minha linda. Não precisa de achar que você está sendo humilhada, trocada, escanteada, que vai continuar assim, não. Deus é amor, mas Deus é justiça. Eu sempre falo, no último instante, Deus aparece e coloca você em triunfo. Sempre glorifica a Deus, porque Deus conhece o coração de quem é falso e defende aqueles que são protegidos dele. Eu deixo para vocês um grande abraço e um beijão no seu coração.